Há vozes que atravessam o tempo, não apenas pelo que cantam, mas que revelam sobre o país que as escuta. Agnaldo Timóteo foi uma dessas vozes, uma voz que vinha do interior de Minas e, com o peso da emoção e o alcance da coragem, acabou cantando e confrontando as contradições do Brasil. Antes de mergulhar nessa história, deixa eu te fazer um convite. Se esse tipo de conteúdo te faz pensar, se você acredita que a história e a cultura brasileira merece ser contadas com profundidade, curte esse vídeo, compartilha com quem gosta do tema e se inscreve no canal. Esse apoio é o que mantém este projeto vivo e independente. Agnaldo nasceu em Caratinga em 1936, um menino simples, filho de um torneiro mecânico e de uma mãe que acreditava no poder do esforço. Trabalhava, estudava o que podia e sonhava. O rádio naquela época era a janela para o mundo. Era onde as vozes viraram sonhos, e foi ali que ele descobriu que cantar podia ser um caminho para existir. Ele começou nos circos e rádios do interior, quando o Brasil ainda se dividia entre o campo e as cidades em formação. Cantava com alma, com aquela força que parecia vir de um lugar ancestral. Diziam que ele era o Calbi mineiro, por lembrar Calbi Peixoto. Mas, na verdade, o que ele fazia era algo próprio, traduzir o sentimento popular em som. Essa tradução emocional de um Brasil que chorava, amava, sonhava, sofria, foi o que transformou em fenômeno. Quando chegou ao Rio de Janeiro, foi motorista de Ângela Maria. Sim, antes de brilhar no palco, dirigia o carro de uma estrela. E foi ela quem o ajudou a gravar o primeiro disco. Da boleia à vitrine da música, Agnaldo virou um símbolo da ascensão popular. Nos anos 60 e 70, quando a elite cultural falava em bossa nova e tropicalismo, ele cantava amor direto, sem metáfora, o amor que doía, o amor que o povo entendia. Suas músicas, Meu Grito, Mamãe, Os Verde Campo da Minha Terra, Ave Maria, tocavam onde a sociologia não alcançava, no coração das massas. E aqui está o ponto mais interessante. Enquanto a MPB se sofisticava para os salões universitários, Agnaldo falava com o Brasil profundo, aquele das feiras, dos rádios de pilha, das calçadas. Ele era, de certo modo, a voz que dizia o que muitos sentiam, mas poucos tinham espaço para expressar. Mas nem toda voz popular é compreendida. A crítica o chamava de brega, como se emoção fosse defeito, como se cantar com intensidade fosse vulgar. O que eles chamavam de brega era, na verdade, o espelho de um país inteiro que não cabia nas elites. E foi nesse espelho que Agnaldo se enxergou. A partir dos anos 80, ele levou essa voz, antes de amor, para outro palco, a política. Se elegeu deputado federal pelo Rio de Janeiro com uma votação impressionante. Um artista transformado em figura pública, num Brasil que ainda aprendia o que era democracia. Mas, como na música, sua vida política foi feita de contradições. Passou por diferentes partidos, apoiou figuras opostas, alternou discursos e alianças, e esse movimento, que muitos chamaram de incoerência, talvez diga mais sobre o Brasil do que sobre ele. Um país que vive em extremos, que mistura emoção com política, fé com voto, espetáculo com poder. Agnaldo era isso: o palco e a tribuna, o microfone e o palanque, o artista e o cidadão, a figura pública que, por vezes, se confundia com o personagem que criou para sobreviver. No entanto, por trás da voz havia silêncio, sua vida íntima marcada por segredos, pela curiosidade da imprensa e pela coragem de não se encaixar. Sua sexualidade foi tema de especulações e provocações, e ele reagia com a força de quem se sentia invadido, mas também com a vulnerabilidade de quem sabia que cada gesto era julgado em praça pública. Essa mistura de orgulho e dor fez dele um símbolo ainda mais humano, porque o Brasil também é assim. Sentimental, contraditório, cheio de zonas cinzentas entre o que mostra e o que sente.
E aqui, meio dessa história, preciso abrir um parêntese sincero. Este canal é um projeto independente, é minha única fonte de renda e o espaço onde eu posso produzir conteúdo livre, crítico e histórico, sem patrocínios ou amarras. Se você acredita nesse tipo de trabalho, considere apoiar financeiramente. Qualquer contribuição ajuda a manter viva essa ponte entre cultura e consciência. Voltando a Agnaldo. Nos últimos anos, ele seguiu cantando, menos nos palcos da mídia, mas nos palcos da memória. Gravou homenagens, participou de programa, vendeu seus próprios discos, sempre mantendo o olhar firme de quem sabia o que havia construído. Em 2021, aos 84 anos, a Covid-19 calou sua voz, mas não sua presença, porque algumas vozes continuam ecoando mesmo depois do silêncio. O legado de Agnaldo Timóteo é o retrato de um Brasil que insiste em cantar, mesmo quando o mundo parece não ouvir. É o retrato de um artista que desafiou rótulos e viveu com intensidade no amor, na política e na arte. E talvez o que ele nos ensine hoje é que compreender o Brasil passa por escutar o que ele representava, o país real, aquele que sente, que se contradiz, que não cabe em moldes nem ideologias fixas. Porque a história não é o que passou, é o que ainda pulsa dentro de nós. Se você chegou até aqui, comenta a palavra voz nos comentários. Assim, eu sei que você fez parte desse grupo que escuta o Brasil com atenção. E não esquece, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem acredita que cultura também é memória.